Boa noite para todo mundo. Eu queria pensar com você sobre o Salmo 23 e a grande ilusão da humanidade. Eu sou um camarada que eu olho para a Bíblia e procuro encontrar nela algumas respostas práticas para a existência. Eu não vejo a Bíblia como um livro de culto. Eu vejo a Bíblia como um manual de vida. A Bíblia não é para você estruturar um culto, a Bíblia é para você estruturar a vida. E eu tenho essa preocupação de encontrar, e encontrei para mim, para as minhas lutas, para os meus fracassos, né, na busca dos meus acertos, e foi a palavra de Deus que foi me dando norte, foi me dando direção, e por isso quando eu olho para a Bíblia, eu procuro olhar para ela de uma forma muito prática, entendendo aquilo que eu posso aplicar na minha existência, e que seja como orientação para o nosso cotidiano, né? O Salmo 23 diz assim, tenta aí, vê se eu não erro, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23 é um salmo que foi muito usado e é muito usado no nosso andar cristão, né? Salmo 23 é um salmo que já foi usado em poesia, em cântico, tem canções que falam sobre o Salmo 23. Mas eu queria pensar, partindo do salmo, pensar com você sobre a questão da ilusão. A pergunta que fica para mim é o seguinte: por que a gente faz tanto uso da ilusão? Né? Por que a gente faz tanto uso da ilusão? A ilusão ela é muito usada numa forma ainda não doentia, ela pode ser usada como um mecanismo de defesa, ou seja, a pessoa cria uma ilusão, é praticamente um mecanismo de defesa, mas de uma forma mais natural, sem algo doentio, mas a gente vai criando essa ilusão, né? A ilusão da força, a ilusão do conhecedor de tudo, aquela pessoa que se apresenta como Google, né? Ela sabe tudo, ela tem resposta para tudo, é uma falsa ilusão do conhecimento, e ela se apresenta dessa forma, aquela ilusão de que a pessoa ela é uma pessoa que está vivendo um momento de sucesso, e às vezes ela está numa fase diferente daquilo que ela está se visualizando. Então esse lado do mecanismo de defesa para não enfrentar a realidade dura ainda não é doentio, mas existe uma outra ilusão que é patológica, que é uma ilusão psicótica, que a pessoa cria uma outra realidade. Mas por que eu trago essa questão da ilusão? Qual é a grande ilusão da humanidade? Porque a gente carrega muitas ilusões. Mas a grande ilusão da humanidade é a gente achar, presta atenção, a gente achar que é possível viver sem faltar nada. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque as faltas elas sempre vão existir para nós. Não tem como. E a grande ilusão é a gente achar que não vai faltar nada. E as pessoas elas sofrem porque elas sentem falta. Eu lembro que em uma viagem missionária que eu fiz ao Oriente Médio, eu conversando com uma pessoa de uma faculdade lá, e eu perguntei para a pessoa qual era o nível de depressão ali no Iraque, e a pessoa falou para mim assim, uma pessoa da área educacional, disse assim: olha, nós não temos muito problema com questão de depressão aqui, porque aqui as pessoas não têm muita expectativa. As pessoas já sabem que elas nascem já correndo risco de guerra, né? Então isso não cria muita expectativa, não cria muita ilusão. Você vê que haver um lugar para criar ilusão legal é no shopping center, porque a pessoa vai no shopping, ela cria uma ilusão de que ela pode viver uma vida
daquelas imagens bonitas que o shopping traz e ela não vive a realidade, não enfrenta a realidade, né? E aí, quando começa a ter falta, a falta das coisas começa a levar a pessoa à depressão. Porque falta dinheiro, falta um carro melhor, falta uma coisa boa, falta um monte de coisa na vida. A vida ela é assim. E o problema que eu vejo é que muitas vezes pessoas que pegam essa palavra bíblica e traz como resposta para as pessoas, dizendo assim, olha, se você entregar a sua vida a Jesus, se você fizer do Senhor o seu pastor, você não vai ter falta de nada. Irmãos e amigos queridos, eu sou pastor há 25 anos, sou estudioso da Bíblia, e eu não encontro isso. Eu não encontro. Aqui na terra eu não encontro. Você não lidar com falta. E quando eu lembro, nós vamos entrar na questão da Páscoa, né? Eu lembro de Jesus. Jesus na cruz do Calvário faltou para ele água no corpo e ele pediu água, né? Faltou. Faltou para ele uma certa coragem no Getsemane e ele diz ali, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não fosse, seja feita tua vontade, mas eu estou numa angústia terrível. Faltou para ele naquele momento. Faltou para os discípulos de Jesus muitas coisas, faltou muitas coisas. E a gente acha que a gente nesse mundo vai chegar num momento que não vai faltar nada. E essa ilusão do não vai faltar nada nos leva a ter falta de firmeza na hora do momento de crise. Então isso que me preocupa muito, né? E por isso que eu quis trazer para você o Salmo 23. Porque o Salmo 23, ele muitas vezes, por ser mal interpretado, ele deixa um rombo no coração das pessoas. E olha, como pastor, como conselheiro, eu fico vendo algumas experiências de pessoas que compartilham da sua experiência cristã e dói o coração de pensar como que muitas vezes uma palavra mal colocada ela pode gerar buracos profundos na alma. E aí você olha na sua casa, você fala assim, poxa, mas eu tento ser uma pessoa, eu trabalho, procuro não roubar, não matar, procuro até ir na igreja, procuro servir a Deus, e tá falta às vezes, faltam o alimento, às vezes falta o emprego, às vezes falta a compreensão, às vezes falta, e você fala assim, mas o que está acontecendo? Parece que a conta não fecha, né? Parece que Deus fala uma coisa na Bíblia e a conta não bate, não fecha, e é com você que eu quero falar, exatamente isso, você que pensa isso, a conta não está fechando. Por quê? A palavra diz uma coisa e a realidade é outra. Nós temos que lidar com falta. A questão, queridos, a questão é o seguinte, o Salmo 23 não fala isso. Aí que é o problema. O Salmo 23 não fala isso. Quem fala isso somos nós para nós mesmos. Porque nós pegamos o Salmo e queremos dar colocá-lo de forma sem analisar o texto em si. O que nós temos é o seguinte. Como é que a gente pode entender essa promessa apresentada por Deus no Salmo 23? Que se nós fizermos dele o nosso pastor, nada nos faltará. Como assim? O que o texto de fato quer dizer quando ele usa essa expressão? A gente precisa ter uma compreensão correta. Então, como é que a gente pode entender essa expressão nada nos faltará? Ou como diz algumas versões, de nada terei falta. Qual que é o segredo para entender? É muito simples. O problema é que é muito simples, mas você precisa entender o texto original. O segredo está no verbo faltar. O verbo faltar, quando ele vem no hebraico, ele aparece no modo imperfeito e em uma declinação verbal que na língua hebraica expressa uma ação, um processo e uma condição incompleta, diferente do nosso verbo. Então por isso que eu não posso abrir a Bíblia e dizer Deus está dizendo, e aí começar a falar, e às vezes colocar sobre as pessoas uma compreensão que não é o que a Bíblia está colocando. Porque quando você pega este verbo faltar na língua original, que a gente lê de um jeito, mas ele traz uma ideia de uma ação incompleta. Ou seja, esse verbo dá a ideia de um futuro que está sendo realizado, não de uma condição presente.
Então ele está dizendo assim, se você fizer do Senhor o seu pastor, nada te faltará. Mas quando? Se as coisas continuam faltando. Né? Mas quando? Se as circunstâncias elas são assim, gente. Você de repente, você está procurando fazer o Senhor do seu pastor, né, da sua vida, e você percebe que de repente você perde o emprego. Eu sei que essa crise ela pode trazer muito desemprego. Muito desemprego. E aí você vai falar assim, mas cadê o Deus do Salmo 23? Isso te gerar uma crise complicada, uma crise espiritual. A crise psíquica ela vai acontecer porque a gente muitas vezes não consegue definir as coisas, né? Então, para que você não tenha esta crise, isso ficou muito claro no meu coração, compartilhe essa palavra aberto, para que várias pessoas possam recebê-la. Ou seja, se você passar por um momento de falta de coisas que você vai ter que enfrentar, lembra sempre desse texto. Então entenda comigo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, fala assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é meu pastor e chegará um tempo em que nada me faltará. Agora, enquanto eu não chego nesse tempo que nada me faltará, eu preciso sobreviver. Como é que a gente sobrevive com as faltas? Né? Como é que você sobrevive com a falta de dinheiro? Como é que você sobrevive com a falta de atenção? Com a falta de reconhecimento? E por aí afora. Aí você tem que encontrar uma resposta para tudo isso. Então o que o salmista, Deus é tremendo, irmãos e amigos. Ó, o que o salmista faz? Ele apresenta 5 provisões divinas no Salmo. 5 provisões. Primeira provisão divina é a provisão do descanso. Então, ou seja, enquanto não chega esse tempo, eu te dou descanso. Né? Então, o descanso que vem de Deus não depende das condições exteriores. Veja só, nós estamos vivendo um momento muito complicado. Essa questão da quarentena, do isolamento social, nossa, isso pensa num negócio que estressa a mente. Você fica pensando como é que vai ser amanhã, depois de amanhã, né? Como é que vão ser as coisas. Isso pode gerar um cansaço na sua mente. Mas o que o salmista está dizendo? Se você me fizer de seu pastor, enquanto não chega esse tempo onde não faltará nada, eu vou dar a você descanso. Porque ele fala lá no versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem é que faz isso? É Deus. Como é que você vai encontrar descanso no meio de um monte de falta? Como é que você vai encontrar descanso no deserto? Diz para mim. Como é que você vai encontrar descanso num tempo difícil? Só se Deus fizer isso. Se você tiver a capacidade de enfrentar momentos que te falta coragem, te falta força, te falta estrutura emocional, você vai dizer assim, meu Deus, eu vou afundar. E você pede a Deus que te segure, te sustente, te faça deitar em pastos verdejantes, te guiar mansamente. Quando parece que o mundo está te empurrando, Deus diz assim, eu quero te guiar mansamente. Há uma diferença de te empurrar como o mundo quer e te guiar mansamente. Então a primeira provisão, até esse tempo chegar, é a provisão do descanso. A segunda provisão que eu vejo é a condução aos suprimentos necessários. Quando ele diz lá, deitar-me faz em pastos verdes. O testemunho do salmista é muito forte. Tem uma palavra do salmista no Salmo 37, que ele diz assim, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então assim, Deus providencia para nós o que nós necessitamos. Ou nós cremos nisto, ou nós não cremos. A gente não pode fazer de Deus, aquele ser que a gente tem uma varinha de condão na mão e ele vai dar as grandes coisas que a gente precisa. A promessa que você tem lá na palavra é do pão nosso de cada dia, da provisão. Quando ele diz lá em Mateus 6, não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, né? E ele promete esse suprimento necessário, ele promete isso, a gente precisa crer nisso, a gente precisa parar de repente colocar diante de Deus um monte de coisa grandiosa e falar assim, Deus, se o Senhor me der a oportunidade de viver de maneira digna,
com o suprimento necessário. Eu quero honrar ao Senhor sendo um bom mordomo nas oportunidades que vier. E aí Deus te faz prosperar, Deus te faz caminhar, Deus te faz prosseguir em momentos que você menos espera que possam aparecer, você vai permanecer. Então nós precisamos trazer de volta esta compreensão de que o Senhor, Ele quer cuidar da gente. É só isso, Ele quer cuidar da gente, porque Ele sabe que qualquer situação fora da normalidade, a gente não tem estrutura para suportar. A terceira provisão que eu vejo é a restauração do mundo interior. Porque Ele diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, enquanto ainda não chega aquele dia e aquele lugar em que nada nos faltará, Ele quer cuidar da nossa alma. A alma aqui traz essa ideia do nosso mundo interior. Ele quer refrigerar a nossa alma. Gente, pensa num negócio complicado quando o nosso mundo interior está em um turbilhão de pensamentos, sentimentos, pensamentos de morte, pensamentos de destruição. O mundo interior está um caos porque a vida não está faltando um monte de coisa, e de repente Deus fala assim: eu quero refrigerar a sua alma. Eu não quero só te dar um equilíbrio emocional, não, eu quero ir além. Eu quero pegar a base, o fundamento, a essência da sua história e refrigerar a sua alma, porque você, com uma alma refrigerada, você vai andar por caminhos, pelas veredas da justiça, como diz o texto do Salmo 23. É nessa linha que ele traz. Então, ou seja, enquanto não chega esse tempo, né, ele promete refrigerar a nossa alma. Isso é promessa, mas eu preciso fazer dele o meu pastor, né, para que ele faça isso. A outra grande provisão que eu vejo é a provisão da segurança e da firmeza em tempos difíceis. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Gente, vale da sombra da morte não é privilégio só meu e seu, é de todo mundo. Vamos lembrar que mesmo os grandes profetas da Bíblia passaram pelos vales tenebrosos, passaram pelos vales da sombra da morte. Agora eu vou dizer uma coisa para você: a grande diferença é que quando você faz o Senhor, o pastor, o condutor da sua vida, o Senhor Deus é o pastor, é o condutor da sua vida, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você passa como Daniel, que enfrentou a cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles enfrentaram a fornalha. Você passa sabendo de que o deserto é difícil. Eu fico, como pastor e como gente, eu fico muito preocupado com esse momento que nós estamos vivendo. Porque assim, se numa perspectiva de mais 15 dias, com essa recessão, nós podemos não ter, mas podemos ter uma série de desempregos, podemos ter um monte de coisa. E aí eu pergunto: como é que você vai se sentir diante de Deus? Como é que você vai enfrentar a vida? Quais são as bases sobre as quais você vai estruturar o seu prédio, a sua casa, a sua existência? Não podemos estruturar a nossa vida na perspectiva de que amanhã vai estar tudo lindo e maravilhoso. Beleza, pode ser que esteja, mas pode ser que Deus permita que a gente passe por mais um tempo complicado. Então eu preciso passar pelo vale da sombra da morte com estrutura, com firmeza, com confiança. Eu preciso lembrar de que o poder da vida e da morte não está nas mãos de um vírus. O poder da vida e da morte não está nas mãos de um político. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Eu preciso descansar, senão eu morro antes da hora, senão eu piro, né? E a gente precisa ter essa consciência. Então, o que ele promete no Salmo? Enquanto não chega aquele tempo onde nada nos faltará, ele nos promete segurança e firmeza. E por último, ele numa das provisões que ele apresenta, eu falei sobre 5, ele apresenta a bondade e a misericórdia para todos os dias. Ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Então, quando eu leio o Salmo do Bom Pastor, eu vejo isso. Alguém que diz assim para mim: olha, a minha bondade, diz Deus, a minha bondade, a minha misericórdia, Samuel, vão te seguir todos os dias da sua vida. E eu preciso confiar nisso.
O profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos consumidos não é porque nós somos fortes interiormente, né? Vamos trazer aqui a psicologia positiva. Eu desenvolvi uma força interior. Cadê os gurus da psicologia positiva? Cadê os gurus da autoajuda que falam aos quatro ventos de que a pessoa, se ela desenvolver o poder interior, ela vai chegar ao estágio de excelência? Aí vem um vírusinho, como disse o nosso presidente, uma gripezinha e acabou. Ninguém vai mais nada. Sabe por quê? Fica todo mundo com medo de morrer. Queridos, nós precisamos repensar a nossa humanidade, repensar o que está acontecendo. O homem interior que Deus quer desenvolver precisa ser trocado, precisa ser colocado aqui dentro, o verdadeiro homem interior, que é Cristo em nós, esperança da glória, como diz o apóstolo Paulo. Nós não precisamos achar, não podemos mais, depois dessa gripezinha que parou o mundo, nós não podemos mais achar e acreditar nessa conversa dos gurus do sucesso, de que se você encontrar a sua melhor parte, você vai chegar no estágio do seu 1 milhão, da sua riqueza, mas aí vem uma gripezinha dessa da China e para todo mundo. Que bom, que pare, que ajude, que faça a gente refletir, porque nós precisamos entender que a bondade e a misericórdia do Senhor se levanta todo dia com a gente quando a gente levanta. Olha, que Deus ilumine o seu coração com esse pensamento. Que Deus ilumine seu coração com essa reflexão. Termine com a ilusão, com essa grande ilusão de que aqui nessa vida vai chegar um momento que não vai faltar mais nada. Termine com essa ilusão. E coloque no seu coração. Chegará um tempo, existirá um tempo em que nada nos faltará. A palavra é muito clara em falar sobre a eternidade, sobre céu. Então, se você olhar para o cristianismo, não como uma religião para te fazer feliz e de sucesso nessa vida aqui, mas com algo para mexer na sua alma e se colocar de volta para casa, levar você de volta para casa, lá na casa do Pai, onde não há falta de nada, na presença de Deus, onde as coisas elas são substanciosas. Se você não tiver essa convicção, esse tempo de falta de tanta coisa pode destruir as suas emoções, destruir a sua fé, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero convidar você para fazer do Salmo 23 a sua reflexão nessa noite. E a minha oração é que o Senhor seja o seu pastor. E a minha oração é que você olhe para Deus não como um garçom que vai te trazer tudo o que você está pedindo, não. Mas aquele pastor que conduz você por pastos verdejantes. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e lhe dê a paz.